A Bíblia nesta manhã, no livro de Isaías, nos diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação, Isaías 53:1, e é quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele para que o desejasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade que de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os teus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contara o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? Amém. Cantai alegremente. Este é o último. Amém. Aleluia. 1-12. Amém? Amém. A Isaías 53 é um capítulo profético extraordinário que descreve o sofrimento do servo do Senhor e a sua redentora obra. Neste texto encontramos uma visão profética vivida, amém, aleluia, e detalhada da vida e sacrifício de Jesus Cristo, amém? E nós, nessa mensagem, nós vamos explorar verdadeiramente e poderosamente tudo contido da obra da redenção de Jesus
na cruz. E quando nós falamos de Jesus na cruz, não deixamos de falar a destituição. E quando nós falamos da destituição, não deixamos de falar a restituição. O que significa isso? A destituição. Evangelista Pedro. Vamos em Oséias, o capítulo 4, o verso 6. Oséias 4, 6. O que nos diz da destituição? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus, quando ele viu que o seu povo não o servia verdadeiramente, não foram obedientes naquilo na qual ele preconizou no seu povo, pela sua lei, pelos seus mandamentos, pelos seus preceitos, ele destituiu o seu povo diante dele. Pôs uma barreira para que o seu povo não tivesse ligação direta com o Senhor. Então o Senhor destituiu o seu povo. Mas como Deus é bom, misericordioso, e o seu amor é imutável, é incondicional, Ele trouxe a restituição. Nós não falamos da restituição sem falarmos de João capítulo 3, o verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? Nessa narrativa profética, nós temos a primeira narrativa que nos fala da visão do sofrimento do servo. E é contextualizada em duas vertentes. Que a primeira é a rejeição do servo pelos homens, e a segunda, o segundo contexto diz o sofrimento e a dor que ele suportou em nosso lugar. Isaías, o 53, o capítulo 1 a 3. O que é que nos diz? Que Deus que deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência. Amém? Aleluia. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso. Jesus era desprezado. Jesus conheceu a dor do desprezo. Jesus sabia o quanto ele sofria e por que ele sofria. Era por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos. Era para que nós fôssemos salvos. Era para que nós alcançássemos a vida eterna. Que a Bíblia nos diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sofreu na cruz. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida através da redenção dos nossos pecados. Ele sofreu. Ele foi desprezado. Amém? Quando Jesus estava na cruz, pregado com os pregos santos, o povo dizia: olha ele aí, preso na cruz do Calvário, olha ele pendurado, olha ele todo aberto. Mas significava: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos,
e eu vos aliviarei. Vinde a mim e mostrarei o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, porque todos que estáis comigo, não morrereis, mas sim vivereis. Amém. Amém. Aleluia. Através dos nossos pecados, o Senhor sofreu. Aleluia. Pela redenção dos nossos pecados. Aleluia. Narrativa número 2. Narrativa profética número 2 nos fala sobre a redenção através do sacrifício do servo. E nos dois contextos nos diz do propósito do sofrimento do servo em levar nossas dores e pecados. O segundo contexto diz a substituição e o perdão que encontramos através de sua morte. O versículo 1 ou 4 a 6. Acompanhe comigo, amados. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós sepultamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e muito por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Bem amados, deixa-vos dizer que não há chamado maior do que este. Amém? Não há chamado maior que a substituição e o pecado. Amém? Aleluia. Esse é o amor de Deus. Quando nós falamos da substituição e o perdão de Deus, nós falamos do amor de Deus. Quando nós falamos da substituição, é o verdadeiro nome do amor de Deus. Amém? Aleluia. Não há maior chamado do que este. Nós vamos ver em 2 Coríntios, o capítulo 5, o versículo 21. Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz da substituição e o perdão. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Ele cumpriu cada aspecto profético. Amém, aleluia. Ou profetizado em sua vida por nós, pelas nossas vidas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Amém. Aleluia. Hoje somos salvos. Amém. Aleluia. A segunda narrativa profética, a terceira narrativa profética, nos fala sobre a aceitação voluntária do sofrimento pelo servo. E os dois contextos: o primeiro, a humildade e submissão do servo diante dos seus acusadores. E o segundo contexto diz a sepultura do servo injustamente condenado. Amém? Vamos ler o capítulo 7 a 9. 7 a 9. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contara o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Ele foi atingido. Amém. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com um rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus, na sua obra profética, na sua obra redentora, aleluia, ele nunca saiu coisa má na sua boca.
nunca cometeu nenhuma injustiça, porque ele sabia qual era a sua obra na terra. Apenas era para entregar a sua vida em prol da nossa vida, para que morresse na cruz. Morreu em prol da nossa vida. Ele entregou a sua vida na cruz, padeceu na cruz em prol da nossa vida. Amém? Aleluia. Importa que nós busquemos esse Deus vivo, Deus do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Porque o seu amor em nossas vidas é incondicional. O seu amor é imutável. Não há amor maior do que o amor de Deus. Amém? Então não há chamado maior do que a substituição e a obra de Jesus. Amém? Porque Ele substituiu a sua vida por nós, para que nós ganhássemos a vida eterna. Amém? Aleluia. É esse Deus que nós servimos, o Pai do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ver em João capítulo 5, verso 30. João 5:30. A Bíblia nos diz o seguinte, nos enfatiza o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? Ela apenas cumpriu objetivamente o que Deus tivera pedido para que ele fizesse, para que cumprisse o programa, o projeto da restituição, para que nós fôssemos salvos, para que nós objetivamente voltássemos a ser filho do Deus vivo. Amém? Ele rasgou o véu, quebrou barreira, para que então nós voltássemos a ser os escolhidos, os ungidos dele. Importa que o servimos, o busquemos verdadeiramente. Importa que o glorifiquemos, santifiquemos verdadeiramente. Importa que o busquemos na sua graça em toda a plenitude do seu reino. Amém? Aleluia. E a quarta narrativa profética nos diz a vitória e a glória futura do servo. E nos dois contextos, o primeiro, a satisfação da justiça de Deus através do sacrifício do servo. E o segundo contexto diz a recompensa e a exaltação do servo após sua morte. O versículo 10 a 12. Porque ele morreu em nosso lugar. Amém? Pagando um preço, mas um grande preço. Ele pagou o preço. E que nós nunca na terra, ninguém nunca na terra sofrerá como Jesus sofreu. Nunca na terra ninguém entregará a sua vida por outra. Amém? Mas Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então isso é um destaque e a oferta do perdão para que temos através da sua morte. Amém? Aleluia. A Bíblia nos diz o seguinte: todavia o Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, por quanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Eu repito, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Significa dizer que ele se rendeu, entregou-se
pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelos nossos delitos, pelas nossas iniquidades, pelas nossas impurezas. Ele entregou a sua vida. Derramou o seu sangue carmesim, o seu sangue imaculado, em prol de tua e de minha vida. Hoje somos salvos através da cruz do Calvário, através do derrame do sangue poderoso de Jesus. Hoje somos salvos. Amém? Amém. Então a Bíblia nos diz em Romanos: porque dele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Amém. Aleluia. Neste capítulo nós encontramos e vimos a profecia cumprida pela manifestação do amor incondicional de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Porque em prol desta narrativa profética, foi em prol do seu reino. Ele quis justificar o seu amor. Deus quis justificar a grandeza da sua misericórdia em nossas vidas. Glória a Deus. Por isso é que ele usou a substituição da obra, que é chamada pelo nome de Jesus. Que é chamada pelo nome de Jesus, pelo amor incondicional de Deus em nossas vidas. Amém? Aleluia. Pelo perdão, salvação e a vida abundante de Deus, Ele nos salvou. Ele ressuscitou e foi exaltado, vencendo a morte e garantindo a nossa esperança e vida eterna. Amém? Aleluia. Através do amor incondicional de Deus. Amém? Ele mostrou aos homens o quanto Ele pode fazer em nossas vidas. O quanto Ele pode fazer por nós através do seu imensurável, imutável, incondicional amor. Amém? Aleluia. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 13. O que é que a Bíblia nos enfatiza? Por isso, também estamos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creis. Que Deus abençoe esta igreja rica na palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus.